Então, vamos ver esse exemplo aqui, continuando, né? Em um relógio analógico, o ponteiro dos segundos, eles têm 2 centímetros de comprimento, ele realiza um movimento circular uniforme, então ele está pedindo para determinar, na letra A velocidade linear V da extremidade do ponteiro em milímetro por segundo, então a gente vai ter que fazer umas transformaçõezinhas aí, e B, o deslocamento escalar da extremidade desse ponteiro quando ele descreve um arco que subentende um ângulo de 60 graus. Então vamos lá, para a velocidade linear, então a gente vai ter aqui o V é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação de espaço pela variação de tempo. Como que é a variação de espaço? 2π vezes o raio. Então, 2 vezes. Aqui ele está pedindo para considerar o π igual a 3. Então, vai ser 2 vezes 3 vezes o raio. O raio, ele deu aqui ó, em centímetros. Porém, ele quer em milímetros. Então, 2 centímetros, a gente faz a transformação aqui, 2 centímetros são 20 milímetros. O nosso tempo, o relógio, ele dá a volta em 1 minuto. Então, portanto, o nosso período, ele vai ser uma fração menor que 1 minuto. Ele vai ser o segundo. Então, o nosso tempo aqui, ele vai valer 60 segundos. Então, fazendo a aplicaçãozinha aqui, a gente vai ter a velocidade linear desse ponteiro, 2 milímetros por segundo. É só fazer a aplicação na fórmula e se atentar às conversões de unidade quando ele está pedindo. A letra B. Na letra B, ele quer o deslocamento escalar da extremidade desse ponteiro quando ele descreve um arco que subentende um ângulo de 60 graus. Então, quando a gente está falando de um relógio, então, quando um ponteiro ele forma um ângulo de 60 graus, quer dizer que o ponteiro ele percorreu 1/6 de uma volta. Então, se ele dá uma volta em 60 segundos, então 1/6 desse tempo quer dizer que vai equivaler a 10 segundos. Então, o meu ΔS vai ser igual ao meu V vezes o ΔT. Então, o meu ΔS vai ser igual a 2 milímetros por segundo, que é o V que a gente achou aqui na letra A, vezes 10 segundos, que é o que equivale ao ângulo de 60, que é 1/6 do que o ponteiro corre no relógio. Então, 2 vezes 10 segundos, então a gente vai ter aqui ou 20 milímetros ou 2 centímetros. Como ele não especificou aqui se ele queria em milímetro ou em centímetro, então as duas formas estão corretas, ok? Então, meu ΔS vai ser ou 20 milímetros ou 2 centímetros. Aqui a gente tem o exemplo 2. Qual é a velocidade linear, V, de uma pessoa parada na linha do equador terrestre devido ao seu movimento em torno do eixo da Terra? Considerar o raio da Terra igual a 6.400 km e considerar novamente π igual a 3. Então, a gente vai fazer a mesma aplicação. O V vai ser igual a ΔS sobre ΔT. 2 vezes πr sobre o meu T. Então, vai ser 2 vezes 3, porque, novamente, ele está falando para usar o π como 3, vezes o raio terrestre. Então, aqui, ó, o raio terrestre é de 6.400 km. E o tempo? Conforme a gente falou no início do módulo, o período de rotação da Terra, ele equivale, arredondando, né, a 24 horas. Então, a gente vai usar aqui 24 horas. Fazendo a aplicação dessa fórmula, então nós vamos ter que a velocidade linear vai ser de 1.600 km por hora.
Aqui a gente tem a aceleração no MCU. Então, apesar de ser classificado como uniforme, o movimento circular uniforme é um movimento dotado de aceleração pelo fato de ocorrer em uma trajetória curvilínea. O vetor velocidade de um objeto que executa um movimento circular uniforme, ele possui um módulo constante. Então, quando ele faz uma curva, o vetor velocidade ele vai sofrer alterações de direção e sentido. O módulo vai permanecer o mesmo. Então, a direção e o sentido, quando se faz uma curva, vai mudar. Então, a gente fala que existe uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta que é responsável pela alteração da direção do sentido do vetor velocidade. Então, o módulo da aceleração centrípeta ela é dada por v ao quadrado sobre r, ou seja, ela é dada pela minha velocidade linear dividido pelo meu raio. Então, aqui, ó, substituindo v pela velocidade angular vezes o r, a gente vai ter a velocidade angular vezes r ao quadrado sobre r. Então, logo, o módulo da aceleração centrípeta vai ser a velocidade angular ao quadrado vezes o r. Vamos ver um exercício aqui para a gente compreender um pouquinho melhor. Um móvel, ele realiza um MCU com velocidade linear v e percorre em um intervalo de tempo t, um arco de circunferência que subentende a um ângulo central x, medido em radiano. Conforme esses dados, a gente precisa determinar para esse móvel o raio da trajetória circular e o módulo da aceleração centrípeta. Então, aqui, ó, ele só quer, no caso, como seria a fórmula. Podem ver que ele não deu nenhum valor para a gente. Então, como que seria o raio da trajetória circular? Então, seria a minha velocidade angular é igual à variação do ângulo sobre a variação de tempo. Então, logo, a minha velocidade angular vai ser o meu ângulo sobre o meu tempo. Então, aqui, ó, a minha velocidade linear vai ser o ângulo dividido pelo tempo vezes o r. Então, o raio da minha trajetória circular, ele vai ser igual a, isolando aqui o r, né? Ele vai ser igual a vt, né? A velocidade linear vezes o tempo sobre o ângulo. Então, isso é um raio da trajetória circular. O módulo da aceleração centrípeta, ele vai ser o seguinte. O módulo da aceleração centrípeta vai ser igual à aceleração centrípeta. Portanto, a minha velocidade escalar linear ao quadrado sobre o meu r, sobre o meu raio, igual a, novamente, a velocidade escalar ao quadrado dividido sobre o vt sobre o ângulo, que é o que a gente achou aqui. Se a gente cortar os termos semelhantes, a gente vai ver que o módulo da aceleração centrípeta vai ser o quê? A minha velocidade escalar linear vezes o ângulo dividido pelo tempo. Aqui tem mais exercício. Os movimentos circulares acoplados. Então, em vários metalurgia, maquinário, temos vários mecanismos que eles trabalham em conjunto, ou seja, um não funciona sem o outro. Todos são parte integrante de uma determinada máquina. Então, nos motores dos automóveis, por exemplo, tem polias e outros elementos rotativos acoplados em si
com essas correias, igual corrente de bicicleta, ou sobre cintas, ou até mesmo por contato direto, utilizando o eixo do motor para que ocorra o movimento. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma correia dentada. Aqui também a gente tem o exemplo da fita. Então, tem vários tipos de mecanismo para que ocorra o movimento do motor, do eixo do motor, para que ocorra o movimento. Aqui também a gente tem outros tipos de engrenagem. Então, quando tem esse acoplamento, né, seja por correia ou por contato direto, não há um escorregamento entre as partes. Então, se não há esse escorregamento, essas engrenagens em contato, elas vão ter a mesma velocidade escalar linear. Portanto, o meu V1 ele vai ser igual ao meu V2. Então, eles vão ter a mesma velocidade escalar linear. Então, aqui, ó, sendo R1 e R2 o raio das polias, a gente pode ter, portanto, que F1, lembrando é a frequência, né? F1, R1 é igual a F2, R2. Ou então, velocidade angular 1 vezes R1 é igual a velocidade angular 2 vezes R2. Ou ainda, a gente pode ter essa aplicação, que vai ser a frequência 1 dividido pela frequência 1, que vai ser igual ao raio 2 dividido pelo raio 1. Com isso, a gente consegue ver que essas frequências elas são inversamente proporcionais aos raios das engrenagens. As engrenagens que elas são ligadas ao mesmo eixo, elas executam o mesmo número de voltas num determinado intervalo de tempo. Então, isso significa o quê? Que as suas velocidades angulares, elas vão ser iguais. Portanto, a minha frequência 1 vai ser igual à minha frequência 2. Isso considerando, novamente falando, que eles estão no mesmo eixo. Ou seja, é uma rotação solidária. Então, a gente ainda pode dizer que a velocidade angular é igual à velocidade linear dividida pelo raio. Ou a gente tem aqui, ó, a igualdade V1R1 igual V2R2. Vamos ver esse exemplo aqui. Considere 4 polias, 1, 2, 3, 4, ligadas entre si. As polias 1, 2 e 3 estão ligadas por meio de uma correia que mantém contato entre elas, não permitindo o deslizamento entre as superfícies. As polias 3 e 4, elas estão ligadas em um eixo em comum. Sabe-se que a polia 1 é a que tem o menor raio. As polias 2 e 3 têm raios iguais e a polia 4 tem o maior raio. Então, a seguir, são feitas 5 afirmações sobre os movimentos das polias e da correia. Analisar e classificar como verdadeiro ou falso. 1. Os pontos das superfícies das polias 1, 2 e 3 têm velocidades escalares lineares iguais à velocidade de deslocamento da correia. Essa afirmação é verdadeira. Eu acabei de falar ali em cima. Independente dos raios, as polias 1, 2 e 3 estão ligadas pela correia e não tem escorregamento entre elas. Portanto, elas vão ter as mesmas velocidades escalares. Então, a primeira afirmação é falsa. Perdão, é verdadeira. Segundo, as polias 1 e 2 têm velocidades angulares iguais. Falsa. Por que é falsa? Porque, de acordo com a relação
velocidade angular 1, velocidade angular 2 igual a R2 sobre R1, então, se o R2 é maior que o R1, então a gente vai ter a velocidade angular 1 maior do que a velocidade angular 2. Então, essa afirmação é falsa. 3. A frequência de rotação da polia 1 é maior do que a frequência de rotação da polia 3. Ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque R2 é maior que R1. Então, logo assim, a frequência 1 é maior do que a frequência 2. Então, o F3 vai ser maior que F1 e o F1 é maior que F3. Então, portanto, é verdadeira. A4. As polias 3 e 4 têm o mesmo período de rotação. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque as polias 3 e 4, elas giram solidárias. Isso é a mesma coisa, elas giram no mesmo eixo. Então, se elas giram no mesmo eixo, elas vão ter o mesmo período de rotação. 5. As polias 2 e 4 têm frequências de rotação iguais. Verdadeira. Por quê? Porque a partir das afirmações 3 e 4, a gente vai ter que a frequência 2 é igual à frequência 3. E que a frequência 3 é igual à frequência 4. Então, partindo desse princípio, a frequência 2, ela também vai ser igual à frequência 4. Então, todas essas frequências, elas vão ser iguais. Aqui a gente tem mais exercícios. E aqui eu termino esse capítulo. Então, na próxima aula, a gente vai começar o módulo novo. Vou ver de fazer a próxima aula via live com vocês, conforme vocês pediram. E os exercícios vão estar no portal.